Bom dia a todos. Hoje estamos aqui na nossa última aula. Vou fazer a correção dos exercícios sobre acentuação gráfica, tá? Aqueles exercícios que eu passei para vocês fazerem e que vocês não precisam postar a tarefa, certo? Vou compartilhar o PowerPoint com vocês. Só um instantinho. Muito bem. Então, primeiro vamos fazer a leitura desse texto, que na verdade é um poema, e também a letra de uma música do Chico Buarque de Holanda. A música se chama Construção. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, aliás, 4 paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Bom, então temos aí, né, essa linda música do Chico Buarque de Holanda. Não sei se vocês conhecem, posso até cantar um pedacinho para vocês. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Então, mais ou menos assim, tá? Depois, que no final também, né? Morreu na contramão atrapalhando o público. Depois vocês podem procurar na internet, é uma canção muito linda, tá? Que nos fala sobre a situação das pessoas pobres que trabalham aos sábados e que não são reconhecidas pela sociedade, certo? Então, vamos agora às questões. Então, temos aí. Observe a última palavra de cada um dos versos do texto, porque todas são acentuadas. Então, observando a última palavra de cada estrofe, o que é que a gente tem aqui? Vamos ver aqui nesta página, olha.
príncipe, máximo, máquina, próximo, música, sábado, tímido, náufrago. Se vocês olharem no texto todo, vocês verão que todas as palavras são proparoxítonas, certo? Conforme as regras de acentuação, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, tá? Então, isso é muito fácil, né? Então, olha, observe a última palavra de cada um dos versos do texto. Por que todas são acentuadas graficamente? Porque todas são proparoxítonas. Depois temos a segunda questão. Por que as palavras do tipo a que se refere a questão anterior são todas acentuadas graficamente? Então, a questão anterior se refere às palavras proparoxítonas. Por que é que elas são todas acentuadas graficamente? Porque pertencem a um grupo minoritário das palavras da língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, nós temos menos palavras proparoxítonas do que oxítonas e paroxítonas, certo? Terceira questão. Além da última palavra de cada verso, só há uma outra acentuada no texto. Qual é e por que recebe acento gráfico? Esta única palavra é a palavra céu. E aqui diz, por que ela recebe acento gráfico? Então, a palavra céu recebe acento gráfico porque é um ditongo aberto e tônico, certo? E no caso aí, palavras, né, com ditongo aberto, no caso aí o ditongo aberto é um deles, são acentuadas. Vamos para a questão de número 4. A partir do que se vê no texto e nas 3 questões anteriores, pode-se concluir que, em português, as palavras que recebem acento gráfico são maioria ou minoria. E explique. Então, nós temos o seguinte, que são a minoria. Então, a minoria é que é acentuada. Dentro dessa minoria, as que recebem mais acento, no caso acento gráfico, são as palavras paroxítonas, tá? Mas a resposta são a minoria. Agora vamos ver o exercício de número 5. Observe essas palavras retiradas do texto. Então, nós temos as seguintes palavras: última, máquina, náufrago, música, público, tráfego e último. Se nós retirássemos esse acento gráfico, essas palavras continuariam existindo? Sim, elas continuariam. Como ficariam? Ultima, no caso com o acento tônico aqui no ti, né? Ela passaria de palavra proparoxítona para palavra paroxítona. Então, todas passariam de proparoxítonas para paroxítonas. Aqui ficaria maquina, naufrago, música, publico, trafego e ultimo. Então, aqui já estou dando a explicação. Quanto à categoria gramatical, elas passariam de substantivos todas para verbo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, naufrago, colocando em uma frase, vejo o náufrago na ilha. Nós temos um substantivo. Agora, colocando naufrago na frase. Deixa eu ver aqui como é que eu posso dizer para você. Se eu não souber nadar, eu naufrago, tá? Então, eu posso naufragar, se não souber nadar. E naufrago aí seria um verbo. Bom, continuando. Que efeito causa o emprego das palavras de mesma acentuação tônica no final de cada verso? E comente. Bom, vamos ver. Olha, o efeito que essas palavras aqui, né, as proparoxítonas, no final deste poema, tá? Construção. Então, que efeito de sentido? Então, que sentido elas causam? Então, no caso aí,
Só um instantinho. Só um instantinho que eu vou compartilhar novamente. Isso. Então, no caso, Chico Buarque de Holanda, né, quis causar que sentido com o emprego dessas palavras? Ele quis causar o sentido de rotação, de turbilhão no texto, tá? Então, o sentido é como se fosse aquela agitação do dia a dia das pessoas de uma cidade grande. Então, foi esse o sentido, né, o efeito de sentido causado pela utilização dessas palavras. Vamos para a questão de número 7. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Então, pegando esse verso. Por que se pode dizer que essa é uma maneira irônica e patética de sintetizar o espírito do texto? Então, aqui, nesse verso, tá? Uma maneira irônica e patética de sintetizar o sentido geral do texto. Então, o que é que nós temos? É como se a morte, porque acontece aqui a morte de uma pessoa, que no caso é um homem humilde e trabalhador. Então, é como se a morte dessa pessoa, desse homem, acontecida no sábado, não tivesse significado nenhum para as demais pessoas. Aquelas pessoas que vivem bem e que não precisam trabalhar tanto assim, muito menos trabalhar no sábado, tá? É como se a morte dessa pessoa significasse um transtorno para as demais pessoas. Por isso diz que essa pessoa que morreu, ela estava na contramão e ainda atrapalhou o sábado das pessoas que não trabalham no sábado e que têm o sábado como lazer, tá? Então, é essa a resposta. Vamos em frente. Agora, temos aqui algumas questões, que são questões que caem em concurso. Então, por isso, fiz questão de colocá-las para vocês. A primeira questão: assinalar a alternativa em que todas as palavras estejam com a acentuação gráfica correta. Aqui a resposta é a letra D. Então, por que a letra D? O que é que a gente tem aqui? Olha, bênção, né? É uma paroxítona terminada em ão. Então, olhando a regra, vocês vão ver que paroxítonas terminadas em ão são acentuadas. Então, acentuadas aqui no lugar da sílaba tônica. Caráter, paroxítona terminada em R, clímax, paroxítona terminada em X, e ambíguo, paroxítona em ditongo oral, certo? Na letra A está errada, porque bênção não está com acento. A letra B, porque tem o trema aqui no ambíguo e não existe mais. Letra C, porque bênção está sem acento, e aqui caráter está sem acento, e também clímax está sem acento. E todos deveriam receber acento, certo? Vamos para a questão de número 2. A alternativa em que não há erro de acentuação gráfica é: a resposta é a letra C. Então, vamos ver por quê. Não há erro, né? Então, a resposta que está certa aqui, olha. Alguns itens da listagem anexa precisam ser alterados. Então, aqui todas as palavras estão sem acento e corretas. Agora, vamos ver as outras que estão erradas. Quanto aos juízes, não vejo como distraí-los. O erro está aqui em juízes, que não tem acento e deveria ter. O gerente vai transferi-los para outra agência. O erro está nesse iri, que está acentuado e não deveria ser acentuado. Na letra D, como se escreve socioeconômico? Com ou sem hífen? O erro está no hífen, que deveria ser acentuado, certo? Vamos em frente.
Vamos agora para a questão de número 3. Ambas as palavras são oxítonas em... Aqui a resposta correta é a letra C. Então, é Nobel. É assim que se pronuncia, tá? E não Nobel. Nobel é uma oxítona, e aqui a pronúncia é ureter, e não uréter. Por isso que a alternativa correta é a letra C, porque tanto Nobel como ureter são palavras oxítonas. Agora, por que essas aqui estão erradas? Aqui se pronuncia ruim, tá? Então, temos aqui uma oxítona. No caso de zombaria, zombaria. Então, como separamos aqui, essa palavra é uma paroxítona. Na letra B, mister, oxítona, e aqui, ibero, paroxítona. Na letra D, as duas palavras se separam, rua e dia. Então, as duas são paroxítonas. Sendo assim, resposta certa, letra C. Vamos para a questão de número 4. Indique a alternativa em que todos os vocábulos devem ser acentuados. Todos os vocábulos devem ser acentuados na letra D. Vamos ver por quê. Bíceps é uma paroxítona terminada em PS. Corrói, uma oxítona terminada em ditongo aberto. E júri, uma paroxítona terminada em I. Então, deveria ser acentuada. Ó, indica a alternativa em que todos os vocábulos devem ser acentuados. Então, todos devem, mas não estão, tá? E já falei o motivo para vocês, porque todos devem. Agora, vamos ver por que não é nenhuma dessas outras. Aqui a pronúncia é levedo, sem acento. Jovem, também não recebe acento. A acentuada aqui seria só júri, que é uma paroxítona terminada em I. Vamos ver a letra B. Táxi, paroxítona terminada em I, com acento no A. Júri, paroxítona terminada em I, com acento no U. Juiz, não é acentuada, tá? Então, juiz, uma oxítona terminada em I, seguida de Z. Letra C. Mágoa, não recebe acento. Moeda também não. E útil recebe acento. Sendo assim, a única alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas é a letra D, certo? Vamos em frente. Vamos fazer a leitura desse texto agora. Breve história do tique. A palavra parece nascida da linguagem dos desenhos animados. Segundo alguns, sua clara origem onomatopaica derivaria do alemão chicken. Então, está falando dessa palavra, chicken, que significa tocar ligeiramente, ou de um termo da medicina veterinária que já no século XVII associava tique ou etiquete a um fenômeno no qual os cavalos sofrem uma súbita suspensão da respiração, seguida por um ruído, uma espécie de soluço que produz no animal comportamentos estranhos e sofrimento. Daí a extensão a várias manifestações que têm em comum a rapidez, o caráter repetitivo e pouco controlável, e a piora em situações de estresse. Bom, aí nós temos a explicação, então, da origem da palavra ticket. O texto foi escrito por Rosella Castelnuovo. Agora vamos à pergunta. A alternativa que associa corretamente a palavra à regra, que justifica sua acentuação gráfica. Então, nós vamos ver o seguinte. Aqui nós temos a regra e aqui nós temos a palavra. Então, como já foi dito aqui, né? Qual é a palavra que se associa de forma correta à regra? Está em frente da mesma.
A resposta aqui é a letra C. Então, vamos ver a regra. Fenômeno é uma palavra proparoxítona. Segundo as normas da língua portuguesa, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Por isso está correto, certo? Na letra A, temos a palavra veterinária. A regra que aparece em seguida é a seguinte: paroxítona terminada em A. Não é por esse motivo que veterinária é acentuada, mas sim por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo oral. Palavra século. A regra que aqui aparece: paroxítona terminada em O. Errada, porque século é uma palavra proparoxítona. Então, a regra que deveria aparecer aqui seria essa. Ruído. A regra aparece como estar acentuada por ser um ditongo. O ditongo UI não está certa. Aqui, ela é acentuada por ser um hiato, tá? Então, a regra deveria ser essa. Tem. Aqui aparece a seguinte regra. Forma da terceira pessoa do singular de um verbo. Está errada, porque esse tem, com acento circunflexo, é a forma da terceira pessoa do plural de um verbo. Espero que vocês tenham entendido. A resposta é a letra C. Vamos em frente. Então, vamos ver aqui. A questão de número 6. Assinale a alternativa em que todas as palavras prescindem de acentuação gráfica, se forem seguidas as regras da gramática normativa atual. No caso aqui, prescindem significa dispensam. Então, é para assinalar a alternativa em que todas as palavras dispensam a acentuação gráfica, não precisam ser acentuadas. A resposta é a letra C, certo? Vamos ver por quê. Preto não precisa ser acentuado, aquele também não, e capeta também não. Então, é a alternativa C. Vamos ver as outras alternativas. Então, por que estão erradas? Até deve ser acentuado, olho de boi não e ele não. Olho de boi não, pôde sim, porque é o verbo pôr. Não, o verbo poder no passado, tá? Sendo que o verbo poder no presente é pode, então não vai levar acento, e já está certa porque é acentuada. Até é acentuada, já é acentuada e doido não tem acento. Ele não tem acento, só tem acento e ninguém tem acento. Então, a única alternativa em que as palavras não precisam ter acento é a alternativa C. Vamos para a alternativa de para a questão de número 7. Indique a alternativa em que todas as palavras são acentuadas graficamente. Então, olha, todas as palavras vão ser acentuadas. E serão acentuadas de acordo com a mesma regra, tá? Seguindo a mesma regra. A resposta aqui é a letra B. Então, vamos ver que regra é essa. Vigílio, uma palavra paroxítona terminada em ditongo oral. Fúria, também. Carícias, também. Matéria, também. E colégio, também. Tá? Então, a alternativa correta é essa, porque aqui todas seguem a mesma regra, ou seja, são paroxítonas terminadas em ditongo oral. Agora, vamos ver por que as outras não são. Aqui, nós temos estômago. Vamos ver uma só de cada, tá? Que é uma proparoxítona. Depois nós temos uma paroxítona. Aqui proparoxítona, proparoxítona e aqui paroxítona. Então, aqui não segue a mesma regra.
Na letra C, trópicos, proparoxítona, lábios já paroxítona. Letra D, sério, paroxítona, cérebro, proparoxítona. Então, já fugiu, não é a mesma regra. E, ésquilo, proparoxítona, carícia, paroxítona. Também já fugiu, tá? Então, retomando, é a letra B, as que seguem a mesma regra. Vamos para a próxima. Questão de número 8. A mesma regra de acentuação que vale para a palavra rápida, vale também para quais palavras aqui? No caso, a resposta certa é a letra B, ou alternativa B. Vamos analisar a palavra rápida. A palavra rápida é uma proparoxítona. A regra para as palavras proparoxítonas é de que todas devem ser acentuadas. Vamos ver aqui, então, a letra B. Se todas são proparoxítonas. Vírgula, simbólica, símbolo e hieróglifo. Então, todas são proparoxítonas, certo? Então, todas seguem a mesma regra da palavra rápido. Já as outras não. Olha, mutável, paroxítona em L, estaríamos proparoxítona, vírgula, proparoxítona e admissíveis, paroxítona terminada em ditongo. Então, não seguem todas a mesma regra. Na letra C, ortográfico, proparoxítona, colégios, paroxítona terminada em ditongo oral, egípcio, paroxítona em ditongo oral, e língua, paroxítona em ditongo oral. Então, ortográfico aqui segue outra regra. Vamos ver a letra D. Básico, proparoxítona. Difícil, paroxítona terminada em L. Colégio, paroxítona terminada em ditongo aberto. E língua, também paroxítona em ditongo aberto. Então, por causa da palavra básico, não estão todas na mesma regra. Português. Oxítona terminada por ES. Inglês também. Símbolos, proparoxítona. E língua, paroxítona terminada em ditongo oral. Tá? Então, retomando, alternativa correta, alternativa B. Vamos para a questão de número 9. Assinale a série em que todos os vocábulos estão escritos de acordo com as normas vigentes de acentuação gráfica. Então, em que todos estão acentuados corretamente. É a letra D, a resposta certa. Vamos ver aqui as palavras da letra D. Através, corretamente. Aqui nós dizemos intuito, não intuito. Então, também está certa. Álbuns, também está certa, porque é uma paroxítona terminada em uns. Varíola, certa. Uma proparoxítona. E sauna, que não recebe acento, certo? Vamos ver por que as outras estão erradas. Item está errado, não é acentuado. Juízes está certo, júri está errado, deveria receber acento no U. Córtex está certo e magou errado. Aqui é o caso do hiato, o, que não recebe mais acento. Vamos ver a letra C. Espontâneo, certo. Táxi, certo. Aqui, nós não dizemos rúbrica, mas sim rubrica. Então, está errada. Bênção, certo. E apazigue, está errado. Aqui deveria ter um acento no U. Eu não dei essa regra para vocês, mas estou dizendo agora, explicando agora como é, tá? E também não vou pedir na prova. Alternativa D. Através, certo. Intuito, certo. Não, essa aqui é a certa, que nós já vimos.
Vamos para a letra E. Dólar deveria receber acento, né? Uma paroxítona em R. Zebu não deveria. Ritmo. Ritmo, parece que tem um acentinho aqui. Está errada, então. Atraí-lo, certa. E bangalô, certa. Então, retomando, alternativa certa, letra D. Vamos em frente. Assinale a alternativa em que o texto está acentuado corretamente. Aqui a alternativa correta é a letra B. Vamos ver. A princípio, correto, metia-me grandes sustos. Achava que Virgília era a perfeição mesma. Um conjunto de qualidades sólidas e finas, amorável, elegante, austera, um modelo. Então, aqui nós temos um trecho, né, de um livro do Machado de Assis, um grande escritor da literatura brasileira. Princípio está correta, Virgília também, sólida também, amorável também, certo? Vamos ver aqui por que estão erradas. As demais. Princípio, correta. Virgília, errada, está sem acento. Sólida, certa. Amorável, certa. E modelo, errada. Aqui não tem acento. Na C, princípio, certa. Virgília, certa. Sólida, errada. Deveria ter acento. Amorável, errada, porque também deve ter acento. E modelo, errada, porque está com acento e não recebe acento. Vamos ver a alternativa D. Princípio, certa, com acento. Não, está sem acento aqui. Este print aqui ficou meio apagadinho, olha. Então, está errada. Virgília também errada. Sólida, certa. Amorável, certa. E modelo, certo. Letra E. A princípio, certo. Virgília, certa. Sólida, certa. Amorável, errada. Deveria ter acento. E modelo, certa. Retomando, alternativa correta, letra B. Vamos em frente. Vamos aqui à questão de número 11. Assinale a alternativa correspondente à frase em que não há nenhum erro de ortografia e acentuação. Então, não há. Aqui coloquei também uma questão sobre ortografia, porque considero também muito importante, né, escrevermos as palavras corretamente. A resposta é a letra D, certo? Vamos ver por quê. Bom, aqui todas estão escritas e acentuadas corretamente. Vamos ver por que as outras estão erradas. Estavam estranhando no seu jeito. O jeito aqui se escreve com J. E não entenderam o porquê de tanta controvérsia. Esse porquê ele deve ser junto e acentuado, tá? Temos aqui o artigo o antes do porquê. Sempre que isso acontecer, ele será escrito junto e com acento, certo? Outro erro que temos aqui, a favor. Então, aqui nós temos um caso de crase. Nunca se usa a crase, que é o acento grave aqui, né? Antes de palavras masculinas. E favor é uma palavra masculina, tá? Gostaria de deixar claro que não vou pedir essas questões de ortografia na prova, certo? Vamos para a alternativa B. O trabalho supunha análise minuciosa de vários itens, o que justificava a exigência de mais tempo para sua execução e de mais material à disposição dos pesquisadores. O que é que nós temos de errado aqui? Itens acentuado, não recebe acento, e pesquisadores, que se escreve com S, certo?
Aqui, por que não recebe acento? Porque não está apenas terminando por N, mas terminando por NS. Vocês se lembram de hífen? É o mesmo caso. Então, as paroxítonas terminadas por N são acentuadas. Por NS, não são acentuadas. Temos um outro exemplo também, que é o caso de nuvens, que às vezes muitas pessoas colocam acento nesse U, mas não é acentuada, porque é uma paroxítona não apenas terminada por N, mas terminada por NS. Vamos ver o caso da alternativa C. Obrigada a fazer o que ninguém quis, sentiu-se humilhado, mas de repente, aqui é supôs. De repente, supôs que através da difícil tarefa poderia alcançar notoriedade. O que temos aqui de errado? O A acentuado, novamente pelo mesmo motivo. Fazer é uma palavra masculina, então não se usa crase. Quis, que é escrito com S. Aqui, supôs, sem o acento, circunflexo. Através, não tem acento no tra. Aqui teríamos que usar S. Isso. Neste caso, são essas observações. A letra D é a correta, tá? Vamos ver aqui porque não é a letra E. Ora aqui, ora ali, corri atrás de suas pretensões, sem nenhum escrúpulo de tirar vantagem do que quer que fosse. Então, o que temos de errado aqui? Escrúpulo, tá? Que não é escrito com X, e fosse, que também não tem acento. Retomando, alternativa correta, letra D. Vamos em frente, já estamos quase terminando. Vamos aqui, a questão de número 12. Justifique a acentuação dos seguintes vocábulos. Temos aqui o primeiro vocábulo, conveniência. Por que conveniência deve ser acentuada? Porque é uma palavra paroxítona terminada em ditom. Palavra também. Por que deve ser acentuada? Por ser uma palavra oxítona terminada por em. Matéria. Uma palavra paroxítona terminada em ditongo, ditongo oral. Espírito, por ser uma palavra proparoxítona, é acentuada, sendo que todas as proparoxítonas o são. Questão de número 13. Ruínas é uma palavra acentuada. Então, temos essa afirmação. Explique por quê. A seguir, responda. O vocábulo ruim deve ou não levar acento? Justifique. Bom, então aqui vemos que ruínas é acentuada, tá? Vamos à explicação de por que ruínas é acentuada. É acentuada porque nós temos aqui um hiato. Ao fazermos a separação da palavra ruínas, ficaria assim. Ruínas. Esse i sozinho é considerado hiato. A regra diz o seguinte, que todos os hiatos em i e u, seguidos ou não de s, são acentuados. Sendo assim, temos aqui um i sozinho, tá? Então, por esse motivo, ela é acentuada. Vamos agora responder a essa questão. Se o vocábulo ruim deve ser acentuado? Não, não deve ser acentuado. Por quê? Porque aqui, fazendo a separação, nós teríamos ruim. Então, nós não dizemos ruim, mas ruim, certo? Agora vamos à regra. Aqui nós temos um i, que é um hiato, mas ele está seguido de m. Então, ele não está dentro da regra. A regra diz que hiatos em i ou u, sozinhos ou acompanhados de s, que devem ser acentuados. Como esse aqui está acompanhado de m, então é por isso que ele não está acentuado, certo?
Vamos para a questão de número 14. Todas as palavras recebem acento agudo, pela mesma razão, exceto, então, menos uma. Vamos ver aqui. Faísca recebe acento, porque aqui nós temos um hiato seguido de S. Ícone, porque temos um hiato, um I sozinho. Não, aqui é porque esse I é uma, desculpem. Aqui é porque esse I é uma proparoxítona, tá? Olha, ícone. Aí, mesmo motivo daqui, olha, mesma razão. Aí se separa, aí. É um hiato em I. Ruína, como já dissemos na questão anterior, também. Ruína. Então, o que é que nós temos? As três palavras que são acentuadas pela mesma razão. Faísca, aí e ruína, tá? A alternativa a ser assinalada é a alternativa B. Então, repetindo, porque este I está acentuado diferentemente, ou de forma diferente, né, dos demais. Porque essa palavra é uma palavra proparoxítona, certo? Então, é uma outra razão, uma outra regra, um outro motivo. Vamos à questão de número 15. Todas as palavras a seguir devem ser acentuadas graficamente, exceto a palavra item. Vamos ver por quê. Todas as palavras a seguir devem ser acentuadas graficamente. Hífen deve ser acentuado. É uma paroxítona terminada em N, e aqui não está. Biquíni deve ser acentuada. É uma paroxítona terminada em I. O acento vem aqui, olha, no qui, e não no ni. Juízes. Temos aqui um caso de hiato, da mesma forma que ruína. Então, juízes. O I deve ser acentuado. Sendo assim, a única palavra que não deve ser acentuada é a palavra item. Vamos em frente. Questão de número 16. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. É a alternativa C. Vamos ver por quê. Juiz não é acentuado, porque aqui nós temos um hiato em Z. Saudade não é acentuado. Assim, também não, e flores também não. Agora, vamos ver essas daqui. Se tem alguma que é acentuada dentro da alternativa. Sim, olha, bônus, recebe acento, tênis e vírus. Só aquele que não. Repolho não recebe, cavalo não, e grau não. Ônix sim, por ser uma paroxítona terminada em X. Levedo é a forma que nós dizemos, não lévedo, então sem acento. Caráter, acento, por ser paroxítona em R. Aqui nós dizemos condor e não condor, então não tem acento, porque acaba sendo uma oxítona em OR. Ontem não tem acento. Caju não tem, vírus tem, por ser uma paroxítona terminada em U seguido de S. Níquel tem, paroxítona terminada em L. E écloga tem, por ser uma proparoxítona. Retomando, alternativa correta, alternativa C. Então, vamos lá. Gente, essa questão eu repeti. Eu coloquei 2 vezes a questão 18 também. Então, nós vamos anular a questão 18, certo? Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Aqui a alternativa correta é a alternativa E. Por quê? Nós temos a palavra extraordinário, que é uma paroxítona terminada em ditongo oral, e incêndio, que é também uma paroxítona terminada em ditongo oral.
Agora vamos ver as outras. Ó, terás é uma oxítona terminada em AS, sendo que límpida, por sua vez, uma proparoxítona. Então, não obedece à mesma regra. Necessário, paroxítona terminada em ditongo oral. Verás, oxítona em AS. Dá-lhes, que nós temos um monossílabo tônico em A. Necessário, paroxítona terminada em ditongo oral. Incêndio, paroxítona em ditongo oral e também oxítona em em. A alternativa correta, todas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica, alternativa E. Já estamos quase terminando. Então, como eu já disse, né, a questão 18 está repetida. Vamos à questão 19. Só numa série abaixo estão todas as palavras acentuadas corretamente. Então, só em uma dessas séries aqui, em uma das alternativas. Qual é a resposta? É a alternativa B. Por quê? Temos aqui ananás, uma oxítona terminada em A, seguido de S. Ínterim, esta é a forma correta de dizer, e não interim. Proparoxítona. Espécime, proparoxítona, tá? Então, a série é essa daqui, alternativa B. Vamos ver as outras. Rápido, proparoxítona, sede, não tem acento, está correta, né? E corte está errada, não tem acento. Coroa não tem acento, vatapá está certa e automóvel está certa. Cometi não tem acento, pêssegozinho também não, viúva está certa. Lápis tem acento, rainha não tem, e cor não tem acento, certo? Lembrando que aqui, olha, rainha, nós temos também um hiato. Mas por que não tem acento? Porque é acompanhado de NH, certo? Vamos para a última questão. Assinale a alternativa onde a acentuação gráfica dos monossílabos tônicos e das oxítonas está correta. Aqui a alternativa correta é a alternativa C. Por quê? Mês, oxítona, aliás, monossílabo tônico em ES, crachá, oxítona em A, robô, oxítona em O. Vamos ver as demais. Pá está correta, monossílabo em A, vez, errada, porque é um monossílabo, mas está em Z. Saci, errada, porque é uma oxítona em I. Não confundam aqui como se fosse uma paroxítona, tá? É bem diferente, por exemplo, de táxi. Táxi, o acento está no tá, por isso é paroxítona e termina em I. Já saci termina em I, mas o acento está, a sílaba tônica é si, então não é acentuada. Tatu, também não tem acento, é uma oxítona em U. Nó está certa e amor está certa. Flor, errada. É um monossílabo em O, mas seguido de R. Sol está certo, purê está certo. Pastel está errada. Não é uma paroxítona em L, mas sim uma oxítona em L. Olha, o acento tônico é aqui. E só são acentuadas as oxítonas em A e O, seguidas de S, não de L. Alô está certo e fé está certo. Retomando, alternativa correta, alternativa C. Aqui a bibliografia, tá? De onde retirei essas questões. Bom, sendo assim, gente, então, encerramos o nosso bimestre. E a nossa última aula gravada
certo? Quero dizer que foi um prazer muito grande estar com vocês durante esse semestre. Desejo a todos uma ótima prova e um excelente final de ano também, tá? Até logo mais. Tchau.